começo do ano ainda. Vamos falar mais um pouquinho sobre início de aulas, mas agora para os nossos pequenininhos, para os nossos bebezinhos que vão para a escolinha ou para a creche, aí a nomenclatura varia, né? E uma dúvida aliás, colocar o bebê na creche, iniciar esse bebê na creche é uma angústia muito grande para os pais, né? E embora não seja algo médico, né, algo da consulta, não é incomum que eles tragam isso, que eles perguntem a minha opinião quando é opcional, né? Então, qual é o melhor momento para esse bebezinho iniciar na escolinha? Quando que é indicado? Quando que isso vai ser bom para ele? Então, a primeira coisa que eu avalio com as famílias é qual é a sua necessidade. Porque as creches públicas aqui de São Paulo, elas aceitam bebezinhos já a partir dos 3 meses. E acredito que as particulares também. Então, muitas famílias, quando as mães retornam ao trabalho, elas precisam recorrer à creche, porque não se sentem seguras ou não querem a opção da babá, não tem uma rede de apoio, né, os pais ou alguém que poderia cuidar dessa criança, e acabam optando pela creche. Mas elas sempre vão muito angustiadas, sofrendo muito. E o meu papel como pediatra nesse momento é de acolher esta mãe, né, de também não tornar a ida para a creche como algo ruim para esse bebê só porque ele é muito novinho. Então, eu faço visitas técnicas nas creches públicas aqui de São Paulo e conheço algumas, elas têm uma estrutura muito boa, tem todo um cuidado com a alimentação das crianças. Tem, inclusive, para esses bebês pequenininhos, a possibilidade da mãe levar o leite ordenhado e essa criança continuar recebendo o leite materno. Então, não é algo ruim dentro da realidade daquela família. Então, o meu papel nesses momentos é de acalmar o coração e acolher essas mamães que precisam levar seus bebês para a creche muito novinho. Aqui não cabe julgamento, aqui não cabe crítica, aqui cabe entender a realidade de cada família. E tem famílias que têm a possibilidade ali de uma rede de apoio de família ou uma rede de apoio paga, no caso uma babá, e decidem esperar para o 2º ano de vida. E aí quando chega no 2º ano de vida, aí sim, quando é uma escolha, né, colocar esse bebezinho na creche ou não, aí a gente vai conversar em qual seria o melhor momento, qual é a condição dessa criança, qual é o contexto dessa família, para entender qual é o melhor momento para essa criança ir para a creche. Do ponto de vista de neurodesenvolvimento, o melhor momento seria por volta de 1 ano e meio, não o melhor momento, a gente poderia esperar mais, né? Mas entre 1 ano e meio e 2 anos. Por quê? Porque essa criança, ela já anda, ela já corre, ela escala, ela brinca e ela já está com o desenvolvimento da fala. O que é muito interessante, porque é uma criança que vai conseguir interagir e se comunicar com outras crianças. E nessa faixa etária de 1 ano e meio a 2 anos, é uma fase que essa criança, ela consegue brincar com outra criança. Não sei se vocês já repararam isso, mas por mais que a gente coloque, às vezes, vários bebês ali juntos, os bebezinhos menores, eles brincam entre si, mas eles não brincam com o outro. Geralmente, esse brincar junto, esse interagir, trocar o brinquedo, montar a pecinha, chutar a bola um para o outro, ter jogos, ter atividades em conjunto, eles começam a acontecer já nessa 2ª fase, entre 1 ano e meio e 2 anos. Então, para quem é uma escolha, né, mas tem o desejo de colocar, até porque, às vezes, o que os pais relatam, né, que quando a criança vai ficando grandinha e está muito em casa, essa criança fica entediada mesmo, né, porque é uma energia, aquela energia inesgotável, aquela criança que demanda muito durante o dia, que já não tem um padrão de sono diurno tão longo, então já é uma sonequinha por dia, uma soneca às vezes curta, né, para esses pais ou para quem está cuidando dessa criança acaba sendo muito cansativo, então eles acabam colocando na creche como uma forma dessa criança ter interação social, se relacionar com outras crianças, brincar junto, ter um tempo, uma ocupação de tempo, e eu considero isso muito válido, gente. O que os pais trazem, né, depois desse momento é realmente notar que a criança às vezes fica mais tranquila, a criança ela consegue dormir melhor porque teve atividades, porque teve ocupações durante o dia, que melhora na fala com a interação entre outras crianças, só cuidado com isso, porque também nos outros vídeos que eu falo sobre desenvolvimento na fala, eu sempre abro o alerta de que colocar na creche não é uma solução para uma criança que tem atraso na fala, tá? Mas uma criança que está desenvolvendo a fala de uma maneira adequada, quando ela convive com outras crianças, ela tem sim um estímulo maior para falar, para se comunicar, para interagir
do que quando tá só como adulto em casa. Outro ponto, eu acho que é a questão das telas, né? Inevitavelmente, diante do contexto, das pessoas com quem eu convivo, nesse segundo ano de vida não é incomum os pais recorrerem muito ao uso de telas para que essa criança se acalme, seja, por exemplo, uma mãe que está em casa, uma criança que está sendo cuidada ali por familiares ou até pela babá mesmo, acaba recorrendo muito à tela porque falta criatividade mesmo. Chega uma hora que você já não tem o que fazer ou como ocupar essa criança e a tela tá ali, isso já está inserido na realidade dessa criança e a gente acaba caindo um pouquinho no vício das telas. Então esse eu falo, o tempo que ele está na escolinha, ele está longe das telas, ele está correndo, ele está gastando energia. Então eu acho que tem benefício sim. Mas nós temos um problema, e até por isso que é essa dúvida, né, de quando colocar, se vai ser bom ou não, que são as escolites, né? São as infecções que acabam se propagando, se manifestando quando essas crianças vão para a escolinha. E aí o raciocínio, gente, é que quanto mais cedo essa criança for para a creche, né, quanto mais novinha ela for, maior a chance dela ter essas infecções, sejam as infecções respiratórias, né? Então, aqueles resfriados, e aí o relato é aquele resfriado que não melhora nunca, né? Que a criança parece que o nariz nunca para de escorrer, a criança nunca para de tossir. Os quadros intestinais, as diarreias, além dos quadros febris, que algumas vezes a gente identifica o foco, mas na maioria das vezes a criança ela tem aquele quadro febril que dura 2, 3 dias ali e a gente vai acompanhando e no fim a gente não faz um diagnóstico fechado do que está acontecendo com essa criança. E tem os quadros, as doenças exantemáticas, né? Nossa, toda semana eu recebo ali fotinho de um bebezinho que tá pintadinho. E doutora, o que é isso, né? Mas geralmente são os exantemas virais, tem vários vírus, né? O coxsackie, o parvovírus, o herpes vírus, que causa aquelas manchas avermelhadas pelo corpo das crianças, deixa os pais de cabelo em pé, as tias da creche também ficam super assustadas, mas que no fim das contas são doenças super benignas, né? O mão-pé-boca, acho que todo mundo já viu aí uma fotinho, já viu uma criança que faz esse quadro viral, que deixa a criança toda machucadinha, toda incomodada. Então essas infecções, elas são muito comuns nesse período, nessa faixa etária aí de crianças menores de 2 anos, que frequentam a creche. E, infelizmente, elas vão passando de uma para outra, gente. Por isso que até no mundo ideal, né, se a criança está com qualquer sintoma, o ideal era que ela ficasse em casa para que ela não passe para os amiguinhos, né? Mas nós sabemos que, principalmente quando é aquela situação em que a mãe está trabalhando e ela não tem uma rede de apoio, ela acaba muitas vezes, essa criança saiu ali do quadro agudo, saiu do quadro febril, ela já retorna para a creche e muitas vezes ela ainda está numa fase de transmissão aí dessa doença e aí os amiguinhos acabam pegando e a gente vive naquela gangorra ali de criancinha sempre com algum sintoma, sempre com alguma queixa. E isso faz parte do processo, gente. E aí os pais vêm na consulta, por que esse assunto vem tanto para consulta do pediatra? Porque eles querem saber ou querem tentar alguma coisa que ajude essa criança a ficar menos doente ou a ter esses quadros de uma forma mais leve, com menos intensidade. E na realidade, gente, não existe nenhuma fórmula mágica, tá? Que faça isso, que traga essa proteção. Então, tem sim algumas estratégias que a gente usa, como, primeiro de tudo, né? Boa alimentação, vacinas em dia, isso é super importante. Contato com a natureza, que as próprias escolinhas promovem, que é uma das coisas que eu acho muito legal, porque isso estimula muito o sistema imunológico da criança. Então, esse sistema imunológico ele já está um pouco mais desenvolvido para responder a essas infecções, a esses quadros todos, e tem algumas estratégias terapêuticas, a suplementação nutricional e algumas opções terapêuticas aí que a gente pode tentar ajudar um pouquinho aí esse organismo dessa criança a estar um pouco mais preparado, mas não é uma receita de bolo, não é igual para todo mundo, a gente vai individualizar de acordo com a realidade de cada criança. Mas o meu recado, assim, nesse vídeo é que para os pais não se sentirem culpados de levar as suas crianças para a creche, para a escolinha.